Good evening, guys! Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Luz neste canal. Bom, galera, vocês estão reconhecendo o lookzinho? Então, vamos falar de humildade. Da música. É um mandelão, é um funk. O eu lírico começa falando: desde menor aprendi uma coisa que é a verdade. Humildade te leva ao topo, mas o topo não te leva à humildade. A humildade está representada nesse caso com a pessoa ser dócil de coração, ser domável, aceitar mesmo de alguma forma aquilo que ela não pode modificar. E o que a gente não pode modificar na vida? Regras que não passam pela nossa responsabilidade, que a nossa responsabilidade é apenas seguir elas e não quebrá-las. Exemplo, a gente não pode descriminalizar o furto. A gente tem que aceitar que ele é crime e não cometer. Então isso é uma coisa que a gente não deve lutar contra. É só um exemplo, tá, galera? Bom, e o topo é representado como o quê? Como vencer na vida. Eu até vou dar uma olhada se tá clarinho o vídeo para vocês. Acho que é melhor eu ligar. O topo está representado como vencer na vida. Bem, galera, é bom que a gente tenha uma marcação pra gente. Aí, mais à frente a letra, ele diz: já dei orgulho pra minha coroa. Cheguei aos 20 sem tragar um beck. Isso é questionável. Eu admiro o rapaz por, né? Mas ele quer falar isso. Ele representa o beck como que dizer: cheguei aos 20 anos sem me envolver com coisas erradas, sem usar drogas. E ele, para simbolizar melhor, ele usou o beck como exemplo. E quando ele diz dei orgulho à minha coroa, ele quer dizer dei orgulho para minha mãe. E aí ele conta que venceu na vida. Ele fala. Ele fala uma. Que com orgulho, ele tem orgulho daquilo que tem, sem querer mais. O que ele quer dizer? Ele é grato pelo que tem, porque sabe que lá na frente, ele fala bem assim: sou grato naquilo que tenho, pois lá na frente sei que Deus promete. O que ele quer dizer? Que lá na frente ele vai conseguir a sua conquista.
É isso que ele quer dizer. Vai conseguir vencer. Me desculpem se eu falei que ele venceu, ele não venceu ainda nessa parte. Mas ele fala que Deus promete. No caso, ele fala, ele quer simbolizar que lá na frente, sendo honesto e humilde, ele vai conseguir aquilo que ele quer, sem se envolver com coisas erradas e sem precisar deixar de lado a humildade dele. Então acho isso bem interessante. Então aí ele repete: desde menor aprendi uma coisa que é a verdade. Por que ele diz que é a verdade? Porque ele reconhece que aquilo que ensinaram para ele é a realidade da vida. A humildade te leva ao topo. A humildade, tu ser dócil de coração, tu ser domável, pode te levar a vencer na vida. Porém, vencendo na vida não é vencendo que tu vai te tornar humilde. Porque, como eu disse, se eu não disse, eu vou dizer agora, humildade não tem a ver com o financeiro, e sim com o coração da pessoa. Tô com um pouquinho de tosse, que eu tô falando meio alto, vai ficar o áudio perfeito. Não é tu vencendo, tendo um dinheiro, que tu vai ser humilde. Porque existe rico humilde e existe pobre desumilde. A humildade é virtude. É uma coisa que a gente é independente das condições financeiras da pessoa. Então, por isso que a humildade te leva para o topo. Mas o topo não te leva à humildade. E ele reforça: dei orgulho para minha coroa, cheguei aos 20 sem tragar um beck. E ele fala mais: se liga aí, molecadinha, pois o nosso futuro é as crianças. Por que o futuro é as crianças? Nós não somos eternos. Hoje, o cara pode ter 20 anos. Daqui mais um tempo ele vai ter 30, ele vai ter 40. E muitas vezes, aquela criança lá de 10 anos, vamos supor, vai estar com 15, vai estar com 20, e ela vai escrever sua história, e é o futuro do Brasil. É o futuro do Brasil, é o futuro da sua cidade, é o futuro do mundo. Então pega essa. Então ele diz para. Então ele deixa esse recado para as crianças. Ser humilde
para vencer na vida, pois elas são o futuro. O que é ser o futuro? É ser o sucessor de alguma coisa. Porque quando nós pararmos, aqueles que eram crianças quando a gente era jovem, são eles que vão gerar a economia do nosso país. É eles que vão estar trabalhando, pois o nosso tempo já não é mais disso. Então acho que é isso. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Agora é hora do Vias. Aqui para o Vias, eu quero comentar com vocês isso de aquilo que eu falei que era questionável. Por que é questionável? Chegar aos 20 sem entregar um beck, ou não se envolver com coisas erradas. Porque muitos adolescentes, infelizmente, estão deixando se levar por esse mundo. Eu me lembro que eu estudava com outras pessoas mais jovens que eu, e algumas gostavam de dar um tapinha no mato certo. Não sei como estão hoje em dia, porém, essas pessoas eram jovens na época, que muitos tinham 20 anos, era muito, devia ter 18, 20, alguns tinham 18, 20 anos, se juntavam na frente da escola, ou às vezes até saíam da escola, no horário da merenda, iam, né? Por que é questionável? Porque cada um faz o que quer. Porém, o Gui da Norte, nessa letra, ele deixa esse recado. Que para ser adulto, para mostrar que é homem, que é mulher, não precisa se envolver no submundo desse vício que é as drogas. Ele simbolizou com o beck. Porém, a gente sabe que nós sabemos que isso daí, que ele não quis falar só isso. Ele botou isso como um exemplo para dar voz para outras. E ele se usa como exemplo de ter chegado aos 20 anos, que seria a idade adulta, sem precisar fazer coisas erradas, sem precisar de nem um vício. Então acho que era isso. Eu esqueci de falar por que é questionável, né? Porque para muitos gostam, eu particularmente não gosto, não aceito, e muitos dos que gostam falam que os outros têm preconceito com isso. Porém, somos construídos
eu, pelo menos, aprendi, fui construído para dizer não aos vícios. Ou pelo menos aos que levam à destruição, como as drogas de maneira geral e, é claro, o álcool. Então acho que é isso. Se gostou, já sabem o que fazer. Se forem novos aqui ou estão caindo nesse vídeo de paraquedas, deixa um like, se for da vontade se inscreve, comenta e é isso. Fui!